Você não entra em hipnose, você já está nela. E você nem sabe disso, você chama isso de vida normal, mas você já está hipnotizado. E não é aquele transe que você vê na TV. É muito mais sutil, é muito mais perigoso. E enquanto você não percebe isso, você não escolhe, você só obedece, você só executa. Quer entender como isso está acontecendo na sua vida? Então fica aqui comigo. Olá, eu sou o Magela, um professor, um neuroterapeuta, um hipnoterapeuta, um especialista em hipnose clínica, programação neurolinguística, reprogramação mental, neurociências, neuroeducação e também um médium transdutor. E o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você entende a hipnose e a sua própria vida. Muita gente chega nos meus atendimentos assim, na fase que a gente vai se conhecer, que chamamos de anamnese, ali sem ela perceber de forma automática e subconsciente, ela começa a se mostrar. Ela começa a falar da vida dela, dos problemas, das dores. Mas não é só isso, ela muda o tom de voz, muda a expressão, muda o corpo completamente. O corpo acompanha. E de repente ela não está mais me contando, ela está vivendo de novo. E é nesse momento que eu pergunto: você percebe o que está acontecendo agora? Ela para e começa a se dar conta que ela não entrou em transe, ela já estava. E isso não acontece só em meus atendimentos, isso acontece com você todos os dias. Quando você reage sem pensar, quando você repete o que te faz mal, quando você sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Isso não é falta de força, isso é um estado. Um estado onde você não está decidindo, está respondendo, está repetindo, está vivendo um padrão que já foi programado. Como professor, vou ser mais didático. Quando você ouve a palavra hipnose, provavelmente imagina alguém sendo levado para um estado estranho, diferente, como se estivesse sendo colocado em transe por outra pessoa. Mas na prática, a hipnose não cria um estado completamente novo. Ela evidencia um estado que já faz parte do seu funcionamento diário. Você já entra em transe várias vezes ao dia, só não chama isso assim. Por exemplo, quando você está dirigindo e de repente percebe que percorreu vários quilômetros sem lembrar cada detalhe do caminho. Isso é um tipo de transe. Quando você está assistindo um filme ou uma série na Netflix, na Amazon e se envolve tanto que esquece do tempo. Isso também é. E fica mais evidente quando você reage automaticamente a uma situação sem pensar, como se fosse no piloto automático. Por exemplo, quando você reage com raiva sem pensar, não é você escolhendo. É um programa respondendo por você. Naquele momento, sua mente consciente sai do controle. E quem assume é o padrão emocional. Isso é um estado de funcionamento muito próximo do que a hipnose acessa. O que chamamos de transe é, na verdade, um estado de atenção focada com redução do pensamento crítico e aumento da resposta automática. E esse estado já acontece naturalmente no seu dia a dia. Porque o cérebro e o sistema nervoso foram feitos para economizar energia e automatizar comportamentos. É por isso que você consegue fazer tantas coisas sem pensar conscientemente em cada passo. A hipnose não te coloca em transe como se fosse algo externo invadindo você. Ela apenas guia você para um estado que já existe dentro da sua própria experiência. Ela diminui o barulho da mente consciente, aquela parte que analisa, julga e tenta controlar tudo. E permite que você perceba mais claramente os padrões que já estão rodando no seu subconsciente. Presta atenção. É como se você estivesse o tempo todo vivendo em pequenos estados de hipnose no dia a dia, mas sem perceber. A diferença é que em seu dia a dia esses estados são desorganizados, automáticos e mantêm você nos mesmos padrões. Na hipnose terapêutica, esse estado é acessado de forma intencional, com direção, para que você possa observar, dessensibilizar, ressignificar e reorganizar aquilo que está sendo repetido aqui dentro. Por isso o título do vídeo: a hipnose não te coloca em transe, ela mostra que você já está. Porque ela revela que grande parte da sua vida não está sendo conduzida por decisões conscientes a todo momento, mas por padrões que foram aprendidos e automatizados ao longo do tempo. E quando você percebe isso, você entende que o problema não é entrar em transe, mas sim continuar nele sem consciência. A hipnose não é sobre perder controle, é sobre enxergar onde você já não estava totalmente no controle. E a partir daí, começar a recuperar essa consciência.
E é exatamente isso que a hipnose revela. Ela não cria nada em você, ela só mostra o que já está rodando sem você perceber. Escuta, por favor, o problema nunca foi entrar em transe. O problema foi viver nele achando que estava consciente. Você já está completamente em transe. Transe de escassez, transe de ansiedade, transe de rejeição. E o mais perigoso é que você chama isso de quem você é, mas não é. Isso é só um programa rodando tantas vezes que virou identidade. E enquanto você não percebe isso, você não decide, você só reage. Reage ao dinheiro, reage aos relacionamentos, reage à vida. Como se tudo estivesse acontecendo com você. Quando na verdade está acontecendo a partir de você. Agora entende isso. Você não precisa se tornar outra pessoa para sair desse ciclo. Você precisa parar e perceber o que está te controlando em silêncio. Porque no momento que você enxerga o padrão perde força. E é aí que o trânsito começa a quebrar. Não com esforço, mas com consciência. Porque a liberdade não é mudar de vida, é parar de viver no automático, sem perceber. E a pergunta que fica é: até quando você vai continuar vivendo um padrão que você nem sabia que estava te controlando? Bom, agora presta atenção, você não sai do trânsito só assistindo esse vídeo, você não muda só assistindo esse vídeo, porque existe uma diferença enorme entre perceber e mudar de verdade. Perceber abre os seus olhos, mas mudar existe acesso ao que está por trás do que você sente. Pensa e repete. E é exatamente isso que quase ninguém faz. Então, se isso fez sentido para você, salva esse vídeo, compartilha com alguém que precisa acordar para isso. E me segue, porque aqui você não aprende só sobre hipnose. Você aprende a sair do automático que está vivendo. Você não entende só a sua mente. Você começa a enxergar que sempre esteve em transe, que esse estado sempre te controlou em silêncio. Bom, aqui como sempre eu só mostro a porta, mas é você quem tem que atravessar.